Mais um vídeo com bastante conteúdo para vocês. O nosso primeiro vídeo do canal que vamos abordar sobre a taxa Selic. Recentemente agora, neste mês de maio de 2024 que eu estou gravando esse vídeo, teve mais um corte da principal taxa que combate a inflação do nosso país, que é a taxa Selic. E como o nosso canal ele tem um objetivo e um caráter educacional e informativo quando se remete à economia como um todo, então eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, vai ser muito importante agregar muito valor nas suas tomadas de decisões para nós consumidores. Então já quero pedir para você deixar aquele like na confiança se você é inscrito no nosso canal. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve no canal, ative o sininho e bora lá. Para você que está chegando agora, eu me chamo Romero Faria, criador e idealizador do canal Economista Raiz, e este canal nasceu com o objetivo de ser diferente de todos os canais, tratar tudo de maneira bem aprofundada na raiz, para que qualquer pessoa, independente da sua formação acadêmica, idade ou posição social, ela pode compreender de maneira muito clara como que a economia funciona e as notícias que acontecem todos os dias pode impactar totalmente a sua rotina diária. Então, se você gosta de vídeos relacionados a isso e se você acredita que a economia pode sim influenciar em todas as decisões da sua vida, então eu peço que você possa nos seguir todos os nossos conteúdos 100% gratuitos que vamos estar trazendo aqui no nosso canal, ok? Antes de eu te falar o que está acontecendo e o porquê deste corte que a taxa Selic teve de 10,75 a 10,5, quão isso é importante e relevante, eu quero aqui trazer vários pontos específicos. Eu quero que você entenda como que funciona toda a engrenagem por detrás da taxa Selic. A taxa Selic é uma taxa de juros principal do nosso país que combate e trabalha a inflação do nosso país. Que inflação é essa, Romero? A inflação de todos os produtos consumidos por nós, famílias, e também dos serviços. E o Banco Central, a nossa economia, tem o objetivo de usar a taxa Selic para que a nossa inflação esteja sempre dentro da meta. E o quanto que isso pode atrapalhar ou ajudar uma economia como um todo. Desde maio de 2023, a taxa Selic ela vem saindo de 13,75, aqui você pode acompanhar em maio de 2023, junho de 2023, e ela vem sofrendo cortes pelo nosso Banco Central, que é responsável por combater a inflação, até chegar agora, o exato momento atual, maio de 2024, a 10,5. E o porquê que este corte de 10,75 para 10,5 vem criando muitas discussões, muitas especulações por todo o cenário econômico através dos economistas, analistas e instituições financeiras. Então, antes de nós desmiuçarmos, destrinchar tudo isso, porque esse é o objetivo desse vídeo, não é tratar de maneira superficial e sim na raiz, vamos abordar aqui alguns pontos para que você entenda de uma vez por todas o quão impactante é essa taxa de juros e o porquê e como ela está ligada diretamente em todas as situações que se remete aos nossos consumos de produtos e serviços aqui no Brasil. A taxa Selic, ela é o mecanismo, a ferramenta mais importante do Banco Central. Eu quero aqui falar para vocês um pouco de maneira aprofundada o que é o Banco Central, como ele funciona e o porquê que ele tem essa ferramenta taxa de juros Selic para combater a inflação. Então você já sabe que a taxa Selic, ela é a ferramenta principal para combater a inflação dos produtos e serviços do nosso país. Sabe aquele produto que você vai consumir lá no supermercado, seja qualquer tipo de produto, ou vestuário, ou transporte, ou educação, ou qualquer item da saúde ou higiene pessoal? Esses itens de consumo que todos nós usamos no dia a dia, você já deve ter se dado conta
o porquê que os preços vêm aumentando ao longo do tempo. Isso é chamado de inflação. Esse mesmo dinheiro que você tem, que você ganha, ele não tem o mesmo poder de compra para adquirir os mesmos produtos e serviços que um mês, 2 meses, um ano, anos atrás você consumiria. Isso é chamado de inflação. E também eu quero trazer para você aqui qual que é a base da inflação e quais são os produtos e serviços que impactam a nossa inflação e também como que ela é analisada e calculada. Então, vou trazer para vocês de maneira bem rápida, objetiva, para que o vídeo não fique longo. Então, um vídeo muito completo, encaixando todos os pontos, para que no final do vídeo, ao você acabar de assistir esse vídeo, você fala assim, ó, eu sei o que é taxa Selic, o que é inflação, o que esses dois componentes têm de interligação na minha vida e o quanto isso pode influenciar as minhas tomadas de decisões relacionadas a todos os consumos de produtos e serviços da minha vida e de toda uma sociedade. E lá no final também do vídeo você vai falar assim, agora eu sei quais investimentos é melhor eu trabalhar, qual que é as melhores decisões que eu preciso começar a tomar, qual que é o nível de raciocínio que eu preciso começar a ter no meu dia a dia. Inflação, pessoal, vamos aqui rapidamente passar sobre a inflação. Eu estou aqui diretamente ao Banco Central, um site que qualquer pessoa pode acessar e tirar essas informações que eu aqui vos trago a todos vocês. A nossa inflação no momento atual está em 3,69. Essa é a inflação modelo atual, em abril de 2024, que foi a última cotação da nossa inflação buscada pelo IBGE, que é um órgão que busca os registros dos produtos e serviços na cidade específica do Brasil, e o último registro da nossa inflação é de 3,69, que é exatamente. Você pode perceber que conforme a inflação ela vai tendo uma queda, também a nossa taxa Selic, ela também vai tendo a queda. Então guarde essa informação para vocês. Taxa Selic, a ferramenta que combate a inflação para dentro de uma meta, e a nossa inflação trabalha de acordo com essa ferramenta da taxa Selic, usando sobre ela. Guarde essas duas informações. A taxa Selic, você já sabe do que se trata e o que é e para que serve. Acabei de mostrar para vocês sobre a nossa inflação, que está a 3,95, e falei para vocês que conforme a taxa Selic ela vem caindo, também a inflação vem caindo. Por quê? Como a taxa Selic é uma taxa que combate a nossa inflação para dentro de uma meta estipulada pelo cupom, que é o Comitê de Política Monetária, vou te falar sobre daqui a pouco o que é o cupom e como isso funciona. Eu já quero deixar para vocês aqui que este não vai ser o primeiro vídeo. Todas as vezes que a nossa taxa Selic tiver um corte ou um aumento, eu quero trazer um vídeo aqui para vocês, até vocês ficarem expert nesse assunto, porque é um dos assuntos mais importantes de toda a nossa economia. A cada 45 dias eu vou trazer um vídeo sobre isso, porque o cupom se reúne para dar uma decisão sobre a taxa Selic, se aumenta, se diminui ou se mantém no mesmo patamar. Então, a cada 45 dias, nós temos um encontro aqui no canal referente a esse assunto sobre a taxa Selic, ok? O IPCA, a sigla é Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. Recentemente, aqui no meu canal, eu gravei um vídeo falando sobre uma oportunidade de investimento do título IPCA, que é um título do Tesouro Direto do nosso governo federal. Eu vou trazer muito rapidamente também sobre esse IPCA+, no decorrer do vídeo, mas para que você venha entender o funcionamento e como a engrenagem taxa Selic ela está ligada diretamente à inflação e que está ligado diretamente ao IPCA e também ao IBGE. Então são 4 siglas que você vai entender de maneira muito rápida e o porquê que essas 4 siglas estão diretamente interligadas uma na outra. Primeiro é o IBGE, segundo é o IPCA e aí a inflação, taxa Selic. O IBGE, com o Instituto Brasileiro de Geográfico e Estatístico, ele tem o objetivo de buscar de 1 a 40 salário mínimo das famílias que têm esse nível de salário, por isso que fala IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Por que tem um amplo no final do IPCA? Por conta que ele aborda somente das famílias que têm
uma renda de 1 a 40 salários mínimos. Tem um outro tipo de IPC, que não tem o A, que é o amplo, que busca uma quantidade de renda menor. O IPCA, que é o indicador econômico mais importante para que a política monetária possa ter uma análise completa de como é que está o consumo das famílias de produtos e serviços, e ele tem esse objetivo de trazer esses registros, e quem faz esses registros é o IBGE, como eu acabei de falar para vocês. Aí você fala, Romero, quais são os segmentos, então, que o IPCA busca registros para trazer essa abordagem se a inflação está aumentando ou não? Eu vou trazer para vocês os segmentos, são 9 segmentos dentro de uma cesta diversos de produtos e serviços, e também trazer de maneira, uma explanação de maneira muito rápida para vocês quais são as cidades que trazem mais um impacto aonde o IBGE vai buscar esses registros. Então vamos lá, de maneira muito rápida, para o vídeo não ficar muito grande, né? Aqui são os segmentos de produtos: transportes, alimentação, habitação, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, educação, comunicação, vestuário, artigos de residência. Vocês estão vendo aqui que cada segmento deste aqui traz um percentual, ou seja, um peso, para que este cálculo do IPCA ele seja um cálculo muito específico para que realmente possa trabalhar o combate da inflação, seja para estimular o consumo ou desestimular o consumo de produtos e serviços. E as cidades que o IBGE vai buscar esses registros para compor esse IPCA estão aqui, eu fiz questão de trazer aqui para vocês as cidades que têm a maior relevância desses registros para trazer a composição do IPCA. São Paulo, Porto Alegre, Goiânia, Recife, São Luís, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, Fortaleza, Campo Grande, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador, Belém, Vitória e Aracaju. E também cada cidade aqui vocês podem perceber que são cidades, geralmente cidades grandes e com um peso em específico. Quero também trazer para vocês aqui que Porto Alegre, ele é a quarta cidade que tem um peso muito relevante de 2,61 na composição do IPCA. Recente agora estamos vendo aí Rio Grande do Sul passando uma das maiores calamidades. Inclusive eu estou com um vídeo pronto para trazer para todos vocês referente a essa tragédia do Rio Grande do Sul e o quanto que isso pode impactar toda a nossa economia. Já já esse vídeo vai estar aqui no nosso canal também, ok? Então eu trouxe para vocês as cidades que o IBGE tem a responsabilidade de fazer toda uma pesquisa, e cada cidade com o seu peso em percentual compondo o IPCA, e quais são os segmentos que o IPCA faz registros para também fazer a composição do IPCA. Pois bem, você entendeu o IPCA e sua importância. Então, o IBGE é um órgão que busca todos esses registros de segmentos de produtos e serviços que nós consumimos nas cidades específicas que é feito essas pesquisas, e fala aqui para o IPCA, ó IPCA, essas são as cidades e esses são os segmentos. Cada cidade tem o seu peso em percentual e cada segmento de produto e serviço também tem o seu peso em percentual. Então esse IPCA é um índice que mede todos esses segmentos de produtos e serviços consumidos por mim e por você nessas cidades específicas, cada um com seu devido peso em percentual. Aí você fala, Romero, e as outras cidades e regiões? Todas as cidades do Brasil também faz jus dessa precificação, embora as métricas de pesquisas não são feitas em todas as cidades, mas essa pesquisa que registra todos os consumos e serviços feitos pelo IBGE para compor o IPCA é válido para todo o território nacional. Então você entendeu a importância do IBGE, a importância do IPCA, qual que é a função dos dois? Você viu que esses dois estão interligados. O IBGE busca informação para compor o IPCA. E o IPCA é o índice que mostra tudo isso e fala se a inflação desses produtos e serviços precisa ser combatida ou precisa ser estimulada. E quem que faz o papel de combater
ou estimular a nossa inflação. Antes agora de nós entrar de maneira aprofundada nisso, e você já sabe que a ferramenta é a taxa Selic, mas você precisa entender como ela trabalha e quem é que dá ali as ordens e as normativas e as regras para que isso aconteça, vamos entrar em mais alguns pontos específicos, que é o nosso Comitê de Política Monetária. Quero que trazer para vocês algo bastante relevante referente a isso. Antes de acontecer agora o corte de 10,75 para 10,5, uma boa parte, 35%, acreditava que a queda ia ter de 0,5, ou seja, de 10,75 para 10,25. Grande parte, 75% do mercado, acreditava que a queda ia ser apenas de 0,25%. E uma pequena parte, de 3%, acreditava que não haveria corte nenhum e nem aumento, apenas a manutenção da taxa. Ou seja, o mercado em discussões e especulações desse evento, e isso trouxe muitas incertezas para o nosso cenário econômico por conta dessas decisões de corte, de aumento ou de manter a nossa taxa Selic, que é o que combate a inflação, devido a estar também diretamente ligado à política. Vou voltar aqui então. Vamos voltar. Acabei de mostrar para vocês que o mercado ele sempre trabalha com especulação. Ele especula o tempo todo. Por isso que tem muita oscilação, volatilidade em todos os preços em qualquer segmento da economia. Ele especula tudo. Só que tem eventos exclusivos como este, que é o corte dessa taxa Selic, embora está diretamente ligado à parte política também. Eu vou entrar rapidamente num pedacinho desse assunto. Este ano de 2024 é o último ano do presidente do Banco Central. O Banco Central é um órgão responsável principalmente para controlar a nossa inflação. Ele tem que trazer sempre a inflação para dentro da sua meta. E quem que estipula essa meta de inflação é o Comitê de Política Monetária. São 9 pessoas, é um presidente e 8 diretores. Eu vou mostrar para vocês rapidamente quem são essas pessoas. E este ano de 2024 é o último ano de Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central e também é um desses 9 diretores do Comitê de Política Monetária, que são os responsáveis por toda a ponta da nossa economia. Só que Roberto Campos Neto é um indicado do governo do presidente Jair Bolsonaro, um governo de direita. E agora estamos com o governo do Lula, que é um governo de esquerda, e para que não haja uma influência do governo sobre o Banco Central para os seus próprios interesses, o Banco Central ele é um órgão 100% autônomo. Nada e ninguém pode interferir ou influenciar nenhum tipo de política monetária, estimulando para que o Banco Central tome decisões com base em benefícios próprios do governo. É por isso que as mudanças de diretores do Banco Central ou de presidente, ela é feita aleatoriamente, diferente das mudanças de governo de presidente do país. E todas as vezes que um presidente entra, depois de 2 anos de mandato, que ele pode indicar o seu próprio presidente para o Banco Central e ali no próximo ano subsequente, esse diretor, que agora será presidente indicado por este novo governo, que poderá tomar ali as decisões e está à frente do Banco Central. Então, o Roberto Campos Neto, que é um presidente do Banco Central que foi indicado pelo governo anterior, ele tem sua característica mais conservadora. Todo governo tem o objetivo de gastar mais, principalmente esse governo atual. É uma característica desse governo atual gastar mais e gastar de maneira errada. Só que as diretrizes e decisões que são tomadas pelo Comitê de Política Monetária, que é um órgão normativo que manda para o Banco Central executar, é o presidente e, na sua maioria, é do governo anterior. Há um grande interesse do governo atual interferir, embora não pode, mas há um grande interesse de maneira a interferir. Como é o último ano do Roberto Campos Neto, o governo atual Lula ele já está aí dando nomes para quem vai assumir essa presidência. Então, com base nesses eventos, nós temos um governo que antecede com o presidente do Banco Central
e das decisões de política monetária do país de um viés mais conservador, de um viés mais olhando mais para gastar menos e de maneira estratégica gastar de maneira melhor. E nós temos um governo atual o oposto disso. Então, essas especulações geralmente acontecem com muita força no ano de transição de mudança desses presidentes e diretores do Banco Central. Inclusive, este ano é um ano dessa transição. Este ano é o último ano de Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central. Ele sai e entra um outro indicado por esse governo atual. E aí o mercado ele especula tudo isso e nessa especulação traz aí grandes distorções nos preços de uma economia como um todo e também traz aí muita confusão e turbulência. Vamos avançar. Aqui eu vou trazer para vocês, deixa eu diminuir aqui minha câmera, a nossa inflação hoje ela está em 3,72. E o objetivo do Banco Central é trazer sempre a inflação para dentro da meta, para que eu e você, consumidor, não tenhamos problemas com o poder de compra do nosso real, como eu expliquei no começo do vídeo. E essa inflação de 3,72 era para estar muito mais abaixo, amênua. Essa inflação já foi precificada, que ela não vai estar dentro da meta esse ano, já jogou para o ano que vem, 2025, 3,64. E também estipula que a inflação não vai estar dentro da meta, já jogou para o próximo governo. Ou seja, esse relatório do mercado ele traz que o objetivo principal do Banco Central é trazer a inflação para dentro da sua meta, porque a inflação ela é prejudicial para todo mundo de uma economia. E a inflação atualizada, ela está longe, em tese, de estar dentro da meta de maneira certa e coerente, como estimulada pelo Comitê de Política Monetária. E já foi precificado para 2025 o valor que ela poderá estar, ou seja, não vai estar dentro da meta. Esse relatório já traz muita insegurança e incerteza quando se fala em cumprimento da meta de inflação do nosso país. E isso traz muita volatilidade, muitas distorções, muitas especulações que só é prejudicial para toda a economia e quem absorve tudo isso de maneira prejudicial como um todo é nós, eu e você, consumidor na ponta, porque isso faz com que as empresas, a grande produtividade de produto e serviço, precifica os seus produtos de maneira errada, distorcida, por conta das incertezas, das inseguranças e também eventuais riscos que tudo isso pode trazer para a economia. Vou trazer para vocês aqui sobre o cupom. É o Comitê de Política Monetária, é um conselho composto por 9 integrantes. Quem são essas pessoas na atualidade? Então, eu quero trazer aqui a foto deles. Aqui são o nosso cupom. Aqui está o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central e do Conselho. E aqui são os outros integrantes. São todos integrantes indicados pelo governo. E aí, para que eles sejam aprovados, tem que passar por uma sabatina no Senado, precisa ter eficiência no conhecimento de que se diz respeito a trabalhar no Banco Central, ou seja, tem vários requisitos, não pode ter nenhum tipo de mancha no nome, problema judicial, nada disso. E aí, após ser indicado, sai o mandato de quem cumpriu, entra esses novos e para ser aprovado, esses integrantes são passados por uma sabatina no Senado e aí, se nessa sabatina eles serão aprovados e se assim for, eles compõem aí a posição de quem está saindo, ok? Então é basicamente assim que funciona, não quero entrar de maneira aprofundada aqui para o vídeo não ficar longo, mas o que você precisa entender é quem é responsável, quais são as pessoas responsáveis para dar um norte na economia do nosso país, né? Cada país tem o seu conselho, que no caso dos Estados Unidos tem o Fed, com seus integrantes, que dita as normas e regras de como deve ser tomadas as decisões da economia norte-americana. E no Brasil nós temos também o conselho, que é o Comitê de Política Monetária, conhecido como Copom, que decide
a cada 45 dias a taxa principal de juros do país, que é a taxa Selic, que é a ferramenta que combate a inflação do país. Então, é assim que funciona. E quais são os critérios que eles usam para tomar a decisão da taxa de juros, que é a taxa Selic? Aqui é a inflação, contas públicas, cenário externo e atividade econômica. Basicamente, esses 4 critérios, principalmente aqui a inflação, para que eles, em 2 dias, precisam se reunir e tomar a decisão de quanto vai ser a taxa de juros, que é a taxa Selic, para trabalhar que a inflação esteja dentro da meta. Então, basicamente, esses são os critérios que eles consideram para fazer as suas tomadas de decisões. Aqui funciona da segunda forma, ó. Entenda como funciona a reunião do cupom. Na quarta-feira anterior é o início do silêncio do cupom. Aqui acontece antes dos 2 dias. São 2 dias que acontece essas tomadas de decisões, que eles vão analisar todos os indicativos, aquelas 4 critérios que eu acabei de mostrar para vocês. E aqui funciona da seguinte forma. Quarta-feira é um dia de silêncio, que antecede o cupom, ou seja, a cada 45 dias, essa reunião acontece desse mesmo formato. No dia 1º, a reunião do cupom, a primeira sessão de terça-feira e amanhã de quarta-feira, ou seja, do dia seguinte, apresentações sobre a economia brasileira mundial. No dia 2, que é à tarde já da quarta-feira, aqui é a parte da manhã da terça-feira, e já pega a quarta-feira do dia seguinte, que é o dia 2, da parte da tarde, que é a avaliação das perspectivas da inflação e decisão e divulgação da taxa Selic. E ali, posterior a isso, é feito o silêncio e a divulgação da ata. Ou seja, no primeiro dia, todos eles se reúnem no Banco Central, na sede do Banco Central, em Brasília, e ali é colocado como que está a economia do Brasil e a economia como um todo, né? Os Estados Unidos, os países mais relevantes que influenciam diretamente a economia do Brasil, tudo isso é exposto, é colocado à mesa. E aí no dia 2, que é na quarta-feira, acontece as avaliações e as decisões de como será feita a taxa de juros, o que ela precisa, como que ela precisa estar, qual que é o número que ela precisa estar, qual que é o patamar que ela precisa estar para que realmente reaja sobre a inflação. Ou seja, e ali já é falado, já é colocado a estipulação dessa taxa Selic. Na próxima terça-feira, depois desses 2 dias, é montado a ata e colocado a público o porquê que todas as decisões foram tomadas e quais são os parâmetros usados, quais foram a base usada. Isso é colocado a claras para todo mundo ver, ok? Mas toda a economia e todo mundo já fica sabendo, já após no término desses 2 dias, qual será a taxa de juros. Inclusive agora recentemente, né, estou gravando esse vídeo no sábado, na quarta-feira agora que passou, já foi divulgado aí a taxa Selic de 10,75 para 10,5, e agora na próxima terça-feira, daqui 3 dias, já vai estar divulgada a ata com todos os critérios, com todos os parâmetros, o porquê dessas decisões, ok? Então é assim que funciona. O colegiado que compõe o cupom atualmente, aqui é o presidente Roberto Oliveira Campos Neto, que eu acabei de falar para vocês, ele é o presidente do Banco Central e do comitê, e aqui estão os outros diretores, né? O mercado já está especulando que o Galípolo, que é uma pessoa indicada pelo governo atual do Lula, ele vai ocupar a vaga de Roberto Campos Neto, ou seja, ele vai sair da posição de diretor e vai sair Roberto Campos Neto, porque venceu o prazo dele, ele vai sair e vai entrar Galípolo no lugar de Roberto Campos Neto. E aí que está, deixa eu voltar aqui para minha câmera, e aí que está as maiores distorções e especulações que o mercado fala. Então eu fiz questão de trazer de maneira bem detalhada como que tudo isso funciona, para que você, meu seguidor, não só entenda de maneira superficial e tudo como que funciona, que eu acho muito importante mesmo, ok? Algumas perguntas e dúvidas precisam ser esclarecidas aqui agora, ok? O Brasil, o nosso país, eu já mencionei isso em outros vídeos, que ele é 100% dependente da economia dos Estados Unidos.
A economia dos Estados Unidos é a maior economia do planeta. E o país, Brasil, como é um país emergente e é refém de toda a economia norte-americana, acontece da seguinte maneira. Olha só os desafios muito complexos que a nossa economia tem que saber trabalhar para que tudo funcione de maneira harmoniosa e nós, como população, não venha a sofrer. Como a nossa taxa Selic é o pivô central do nosso país, é parâmetro para tudo, então vamos lá. Se os Estados Unidos ele tem uma taxa de juros melhor, traz um grande problema para nós. Muitos investimentos saem daqui do país ou não vêm para cá e vai para lá. Por quê? Porque a taxa sobre os títulos, ou seja, a rentabilidade sobre os títulos do governo federal dos Estados Unidos está muito mais atrativa, porque a taxa de juros está melhor do que a taxa de juros do Brasil. Então leva muito dinheiro para lá. Como nós costumamos dizer, muita fuga de capital vai para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, só por ele ser uma economia eficiente, segura, quase não tem intervenção do governo na economia, nas políticas econômicas, só por esses fatores já faz com que a capitalização de dinheiro, de investimento, já vai muito para lá. Por conta de tudo isso, eles também já têm uma moeda que é o dólar forte. E aí, se o Brasil, o nosso país, que é considerado um país emergente e que é dependente dessas economias fortes que nos Estados Unidos, se não souber trabalhar essa taxa de juros, os investimentos que deveria entrar aqui para o nosso país para movimentar a economia, ou os investimentos que aqui estão, eles vão tudo embora porque a taxa de juros dos títulos do país lá está melhor que aqui. Um exemplo, eu acabei de fazer um vídeo, como eu mencionei, sobre o título do IPCA mais 6, ou seja, está pagando uma rentabilidade mais de 6, 7% acima da inflação. Aí você tem um título americano que está pagando 4, 5, porém dólar. Você como investidor, qual que é o título que você desejaria ter? Lembrando que quando você adquire um título desse, você está emprestando dinheiro para o governo. Você prefere emprestar o seu dinheiro para os Estados Unidos, recebendo um prêmio de 5, 4, 5 em dólar, acima da inflação de lá, ou você prefere emprestar o seu dinheiro, o governo do Brasil, comprando um título aqui, recebendo 6, 7, um exemplo, só que em real. Então, só por isso faz com que os maiores investimentos vai para os Estados Unidos. Só que se você também abaixa a taxa Selic aqui no país, quando abaixa a taxa Selic, você estimula a economia do país. Romero, por que estimula a economia do país? Quando você abaixa a taxa Selic aqui do Brasil, quando você abaixa a taxa Selic, o crédito, o custo do dinheiro fica mais barato. Os bancos, as pessoas, eu e você, tende a gastar mais. Em vez de você investir, em vez de você dar o seu dinheiro para o governo, você vai gastar mais, você vai consumir mais. Então vai ter mais demanda na economia. Tendo mais demanda na economia, se a produtividade não tiver equiparado a demanda aumentada, também provoca uma inflação dos produtos. Ou seja, mais pessoas consumindo, porque a taxa de juros está mais barata, estimulando a economia a gastar mais. O custo do dinheiro de empréstimo também está mais barato. As pessoas vão gastar, comprar mais casa, comprar mais carro, elas também vão consumir mais. E aí as empresas também, o custo dos investimentos para as empresas vai estar mais barato. Então eles vão investir mais nas empresas, vão contratar mais pessoas, compreende? Então isso estimula a economia. Taxa Selic mais baixa estimula o consumo. Estimulando o consumo, aumenta a demanda de produtos e serviços. Se não tiver uma produtividade que acompanha esse consumo, também provoca inflação. E se aumenta demais a taxa Selic, desestimula o consumo. O custo do dinheiro fica mais caro. Quem tem dívida, o juro está mais caro, a dívida fica mais cara, tanto para o governo, também para os empresários, para os investidores. Então, ou seja, provoca inflação. Então você entende o quão complexo que é
a taxa Selic trabalhando a inflação e como ela interfere diretamente numa economia como um todo. Então ela interfere a entrada de capital no país ou a saída de capital, ela interfere diretamente a estimulação do consumo de produtos e serviços ou a desestimulação, e se isso não tiver de maneira harmoniosa, estratégica, com muito cuidado, com muito critério, qualquer deslize, qualquer erro pode comprometer toda a economia e levar às vezes meses e anos para que volte tudo no eixo normal. Então nós temos toda essa complexidade da nossa economia local e que está interligado diretamente à economia externa, que é a economia dos Estados Unidos, que também é muito complexa. Vídeo como este, com essa profundidade, geralmente é trazido só em cursos. Eu faço questão de trazer na raiz tudo, por isso que o meu canal chama Economista Raiz. Tudo que eu trazer aqui é para trabalhar na raiz de tudo. É para que você aprenda e você mesmo tome as suas próprias decisões e não vai no embalo de ninguém. Porque você aprendendo pelo menos o básico, mas de maneira bem aprofundada, a tomar as melhores decisões com o seu dinheiro, com as suas finanças, com os seus investimentos, só assim você vai conseguir prosperar e crescer como um todo e levar a sua família e você a realizar os teus sonhos, ok? Então espero ter cumprido a minha missão com esse vídeo com você. Deixe o seu like, então, porque você vai estar nos ajudando muito a esse vídeo a chegar em outras pessoas. Só assim o YouTube entende que esse vídeo foi bom, foi relevante. Então, por favor, deixe o seu like. É o melhor pagamento que você pode nos dar, né, com essa riqueza de conteúdos que trouxemos aqui para você. Deixe o seu comentário, o que você achou desse vídeo. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Um abraço e rumo ao topo, porque é lá que você merece estar. Te vejo no próximo vídeo e força, fé para os nossos irmãos gaúchos.